Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Acompanhem a leitura. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo agora a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti pelo culto, pelo privilégio de Te cultuar, ó Deus, em mais um domingo, por cada oração, por cada leitura, por cada cântico. E nesse momento, Senhor, oramos a Ti. Ilumina mais uma vez as nossas mentes, fala ao nosso coração, Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pense numa pessoa que você amou e já partiu. Talvez alguém que sabia que estava chegando ao fim e que, reunindo os seus ali ao redor da cama, ao redor do leito, escolheu as últimas palavras que ainda diria neste mundo. Se não tem um exemplo próximo, imagine essa situação. E reparem numa coisa, que nessas situações, ninguém desperdiça as últimas palavras. Quando sabemos que o tempo é curto, a gente não fala qualquer coisa. A gente deixa de lado o que é pequeno e dizemos o que mais importa. O que mais é importante. As últimas palavras de alguém são como o resumo de uma vida inteira. Aquilo que a pessoa ela mais quer que fique depois que ela partir dessa vida. Por isso, nós as guardamos quando vivenciamos situações assim, nós aguardamos no coração e às vezes repetimos pelo resto de nossas vidas as últimas palavras de uma pessoa querida. Guardem essa imagem, guardem essa cena e vamos voltar comigo para aquela sala do texto que a gente está lendo desde o início dessa série, desde o verso 1 desse capítulo. Veja, Jesus sabe que aquela é a sua última noite. Jesus sabe. Em poucas horas virão os soldados. Amanhã a cruz chegará na vida de Jesus. Ele tem plena consciência de tudo. Já vimos isso nos sermões anteriores. E ali, diante de um punhado de homens assustados, homens que ele ama, o Senhor vai abrir o coração e dizer aquilo que quer que fique gravado neles depois que ele partir. E aqui está, irmãos, o que devia nos deixar curiosos esta manhã. O que um homem diz numa hora dessas? O que Jesus escolhe deixar de herança para os seus nas vésperas de morrer?
Ele não fala de dinheiro, ele nem tinha. Ele não fala de propriedades. Veja, ele não fala de estratégias, de como montar uma organização para sobreviver sem ele. Diante da morte, com as horas contadas, o Senhor concentra numa única coisa, uma só coisa, e a entrega aos seus como o bem mais precioso que ele poderia deixar para aqueles homens. Que coisa é essa tão importante a ponto de ocupar as últimas palavras do Filho de Deus, irmãos? E talvez a pergunta mais desconfortável: se essa foi a herança mais preciosa que Jesus quis deixar aos que amava, será que nós estamos recebendo dessa herança? Ou será que, como um dos homens naquela sala, andamos ocupados demais com as nossas próprias certezas para sequer ouvir o que o Senhor está dizendo? Veja, a gente continua aqui no cenáculo, na mesma noite. Mas é preciso notar, irmãos, que uma coisa mudou na sala. Porque ele explica tudo o que vem a seguir. O que explica tudo o que vem a seguir. Lembram que no texto do último sermão, há 2 domingos atrás, Judas se levantou e saiu para a noite, se levantou e saiu para em direção a atrair Jesus, pois a partir dali, da saída de Judas, pois a partir dali a atmosfera daquela sala se transforma. Enquanto o traidor estava presente, Jesus ele guardou o coração em certo aspecto. Jesus ele guardou, havia coisas que ele não abriria diante do incrédulo, diante do traidor. Mas agora que só restam os seus, apenas aqueles que ele havia declarado limpos ao lavar os pés, o Senhor se abre. É como se é como se saída a sombra daquela sala que era Judas, a sala se enchesse de uma intimidade nova agora, apenas com os discípulos. E dessa intimidade brotam as palavras, irmãos, que a gente acabou de ler. Reparem também no tom das palavras que a gente acabou de ler. Poucos minutos antes, se vocês lembrarem do sermão passado ou voltarem aos versículos anteriores, Jesus estava angustiado em espírito. Agora, ele fala de glória, que a gente também meditou no final do sermão passado. Fala como um pai que se despede dos filhos. Perceba no verso 33, como é que ele nos chama? Como é que ele chama ali os discípulos? Filhinhos. Você sabia que essa é a única vez em todo o Evangelho de João em que ele usa essa palavra? Em que ele relata que Jesus usou essa palavra? Filhinhos. É a ternura, irmãos, de quem sabe que vai partir e recolhe ali os seus para junto de si por uma última vez. Filhinhos. E é dessa ternura, não do manual de instruções, mas dessa ternura, irmãos, que nasce tudo o que ele dirá, que nasce tudo o que ele disse e que acabamos de ler. Prestes a deixá-los, Jesus lhe entrega o que mais importa. Ele lhe entrega o que mais importa. Então, contemplemos então uma só verdade e eu oro. E o meu desejo é que essa verdade, irmãos, aqueça o nosso coração. O que vamos ver hoje é que, ao deixar os seus, Jesus ele dá aos seus a marca pela qual o mundo os reconhecerá. Ouça então, irmãos, a primeira coisa que Jesus diz aos seus. E aí, por mais estranho que pareça, começar uma despedida assim, a primeira palavra é sobre a sua partida, versículo 33. Lembrando que versículo 31, irmãos, a gente já meditou na exposição no último sermão. Mas veja o versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês, para onde eu vou,
vocês não podem ir. É por aqui, irmãos, que a gente vai começar. Uma partida é anunciada aqui. Coloque-se no lugar daqueles homens, irmãos. Pense por um instante. Se coloque no lugar daqueles discípulos. Por 3 anos, irmãos, a vida deles girou em torno de uma só pessoa. Eles largaram redes de pescas, eles largaram famílias, trabalhos para seguir Jesus, para acompanhar Jesus. Ele era o centro de tudo, o mestre, o amigo, ele era a esperança de Israel. E agora, no meio da ceia, esse Jesus lhe diz que vai partir. E que para onde vai, eles não podem ir. Imagine o baque na vida daqueles homens. É como o chão, irmão, sumindo dos pés. Tudo em que apostaram a vida está prestes a ser retirado deles. E notem que Jesus, ele não esconde a dor disso. Ele os chama de filhinhos. Não é à toa, irmãos. Não é à toa. A única vez em todo o Evangelho de João que esse termo é usado, filhinhos, é a palavra de um pai ali. Sabe, um pai que junta os seus, que se ajoelha, que se abaixa, que junta os seus filhos pequenos para dar uma notícia difícil. A ternura aqui, irmãos, não uma frieza, mas uma ternura da parte de Jesus. O Senhor sente a separação. Mas eu preciso, irmãos, que a gente veja para onde essa partida leva. Porque é difícil, porque é fácil olhar só para a tristeza dos discípulos e perder aqui o essencial do texto. Para onde Jesus está indo? Está indo para a cruz. E através da cruz, de volta ao Pai, está indo de volta ao Pai através da cruz, está indo de volta à glória de onde viera. E aqui, irmãos, está uma verdade que precisamos guardar com muito cuidado, porque muita gente hoje distorce isso de forma significativa. Porque há quem olhe para a cruz, irmãos, e veja ali um pai cruel, castigando o seu filho. Como se a salvação fosse fruto de um Deus violento maltratando Jesus. Alguns chegam a chamar isso de abuso divino. Mas ouça, irmãos, a cruz não foi o pai maltratando o seu filho. A cruz foi o ponto mais alto do amor entre o pai e o filho. O filho ia para a morte porque amava o pai e queria fazer a vontade do pai. O pai entregava o filho porque, no mesmo amor, queria resgatar um povo perdido, o seu povo perdido. Ali, irmãos, no lugar mais escuro, que é a cruz, o amor dentro da Trindade brilhou mais forte do que nunca brilhou em outra situação. Quando você olhar para a cruz, irmãos, não veja um pai contra o filho. Veja o pai e o filho unidos num só amor, resgatando a sua igreja, resgatando você. E se alegre. Então, essa partida, irmãos, que parecia só perda, era na verdade o caminho do amor. Jesus ele não estava sendo arrancado dos discípulos por acaso. Ele estava indo de propósito abrir ali o caminho para eles de volta a Deus. Mas, se Jesus vai partir, uma pergunta, irmãos, se levanta. E enquanto ele estiver ausente, como o mundo vai saber quem pertence a ele?
Como se reconhecerá um discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus, se o próprio Jesus não está mais visível entre eles? Não está mais na companhia deles? É exatamente essa pergunta, irmãos, que o Senhor responde a seguir. E a resposta é a herança que ele deixa aos seus. Veja, Jesus vai partir. Então, como é que o mundo saberá quem é dele? Quando ele não estiver mais visível entre os homens? A resposta está nos versículos 34 e 35. É a herança que anunciamos desde o início. Veja, versículo 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão quem vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Aqui está, irmãos, a herança. Não é ouro, não são terras, não é uma estratégia de sobrevivência, um mandamento: amem uns aos outros. Era isso que Jesus mais queria que ficasse gravado no coração dos seus depois que ele partisse. Mas alguém, você, pode pensar, e se pensou, é uma boa pergunta: amar uns aos outros? Mas, Eric, isso não é novidade nenhuma. A lei já mandava amar o próximo lá no Antigo Testamento. Por que Jesus, então, chama isso de novo mandamento? É uma boa pergunta, irmãos. E a resposta está numa expressão pequenina, irmãos, que muda tudo. Veja, é amar uns aos outros como? Assim como eu vos amei. O que é novo não é o ato de amar. Isso a lei já pedia. O que é novo é a medida desse amor. É o padrão, é a régua. Antes a régua do amor era o quê? Era você mesmo. Lembra? Ame o próximo como a si mesmo. Agora a régua é outra, irmãos, infinitamente mais alta. Ame o próximo como Cristo amou você. E como ele nos amou? Versículo 1, lá no início, amou-os até o fim. Amou ajoelhado, com toalha na cintura. Amou lavando pés sujos. Amou os que iam falhar com ele. Estava a poucas horas de dar a própria vida pelos amigos, pelos inimigos, ainda, né? E alguns já amigos ali, já convertidos. Essa é a nova régua. A medida não é amo meu irmão até onde é confortável para mim, mas amo meu irmão até onde Cristo me amou. Amo o meu irmão até onde Cristo me amou. E isto é até o fim, até o sacrifício, até doer. E preciso, irmãos, falar aqui com franqueza, porque este mandamento é fácil de citar. Muitos citam, mas esse mandamento é difícil, irmãos, de viver, de trazer isso aqui para a nossa vida. Ame uns aos outros. Quantas vezes você já ouviu isso? Ame uns aos outros. Tantas que quase perdeu o peso, irmãos. Às vezes a gente até torce o sentido. Ah, se você me amasse, me deixaria em paz. Se você me amasse, não apontaria o meu erro. Se você me amasse, me deixaria do meu jeito. Mas não é disso que Jesus fala. O amor que ele ordena não é sentimento morno, não é uma tolerância preguiçosa. Não, irmãos.
É o amor da bacia e da toalha. É o amor que lava pés sujos dos outros. É o amor que serve, que se abaixa, que se sacrifica, que busca o bem real do outro, mesmo quando custa algo. Agora, veja o versículo 35. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Parem e pensem, irmãos, no que Jesus está dizendo. Qual é a marca que identifica um cristão diante do mundo? Ele não disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se souberem muita doutrina. Não, irmãos. Nem se forem muito ativos na igreja. Não. Nem se tiverem os cultos mais animados. Também não, irmãos. Nem se cantarem bem. Tudo são coisas boas e necessárias. Mas não foi isso que Deus falou. Ele disse que a marca que identifica um cristão diante do mundo é pelo amor de uns pelos outros. É essa a plaqueta que o mundo lê. É esse o crachá do discípulo, o amor pelo outro. E funcionou, igreja. Nos primeiros séculos, quando ser cristão custava a vida, os pagãos olhavam para aquelas comunidades e ficavam espantados, pasmos. Um escritor antigo, Tertuliano, ele registrou o que o povo de fora dizia sobre os cristãos. Ele registrou: vede como eles se amam. Vede como eles se amam. Não era a eloquência dos sermões, irmãos, que impactava a cidade. Era um amor visível entre os irmãos. Era gente que não tinha nada em comum, ricos e escravos. Escravos, judeus e gregos, pessoas cultas e pessoas analfabetas, e que ainda assim se amavam como família. O mundo nunca tinha visto nada igual, e aquilo pregava mais alto, irmãos, do que muitas vezes 1000 palavras vazias de testemunho. E aqui, irmãos, essa palavra desce direto sobre todas as igrejas e não é diferente com a nossa. Olhem à volta, irmãos, nesse momento. Sentados neste banco, irmãos, há pessoas diferentes. Há chefes, patrões, funcionários, desempregados. Há o que estudou mais do que outros. Há mais maduros na fé. Há pessoas mais novas na caminhada. Há pessoas mais frequentes, pessoas menos frequentes. E o mandamento de Cristo cai sobre todos nós iguais. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. E veja, não é tolerem-se uns aos outros. Não é sejam educados uns aos outros. Amem-se de verdade com a régua de Cristo. Porque ouçam bem, irmãos, esta cidade, ela está nos observando. Surubim é uma cidade que conhece várias igrejas. É uma cidade que tem festa, que tem religião em cada esquina. O que ela ainda talvez
não tenha visto, é uma comunidade onde o rico lava os pés do pobre, onde o forte carrega o fraco, onde gente que o mundo jamais juntaria se ama como irmão de sangue. Se esta cidade, irmãos, olhar para dentro da central de Surubim e for obrigado a dizer, como os pagãos antigos, vede como eles se amam, aí, meus irmãos, teremos pregado o evangelho mais alto do que qualquer outra igreja. O nosso amor uns pelos outros, igreja, é o último sermão que o mundo lê depois que a gente vai embora daqui no domingo. Quando essas portas vão se fechar daqui a pouco. Essa igreja vai voltar para a sua vida lá fora. E o último sermão que essa cidade vai ler é o amor de um pelos outros. E este mais é essencial para que a gente não saiamos daqui esmagados. Quem é que consegue amar assim? Se a régua é o amor de Cristo, quem de nós alcança? Pela própria força, irmãos? Ninguém. E é aqui que precisamos ouvir de novo aquele assim como eu os amei. A ordem não vem sozinha. Perceba, ela vem depois do amor. Primeiro, Cristo nos amou. Nós, então, e então nos manda amar também. A gente não fabrica esse amor, sabe, apertando os dentes e dizendo, agora eu vou amar os outros como Cristo me amou. Não, irmãos. Nós o transbordamos desse amor na medida em que recebemos o amor dele. É fruto, irmãos, de estarmos unidos a ele, habitados pelo Espírito. O ramo, ele não se esforça para dar uva. Não é assim que acontece. Ele dá uva porque está preso à videira. Ame o seu irmão, sim, mas ame-o como? Bebendo cada dia o amor com que Cristo ama você. E é exatamente aqui, irmãos, que a cena ela vai dar uma guinada. E uma guinada, de certa forma, dolorosa. Porque enquanto Jesus fala desse amor que só se sustenta nele, há um homem naquela sala que está prestes a mostrar o que acontece quando confiamos no amor que vem de nós. E esse homem é Pedro. Veja, enquanto Jesus fala desse amor, Pedro mal está ouvindo. Parece que Pedro não estava ouvindo mais nada que Jesus estava falando. O coração dele ficou preso lá atrás, lá na palavra partida. Ele não consegue pensar em outra coisa. Veja o versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Aqui, irmãos, reparem primeiro nisto. Pedro, ele nem escutou o novo mandamento, parece, do amar uns aos outros como Cristo amou. Jesus acabou de entregar a herança mais preciosa: amem-se como eu os amei. E Pedro passou por cima daquilo como sequer tivesse ouvido essa parte da fala de Jesus. A cabeça dele está em outro lugar. Para onde o Senhor vai? Essa é a pergunta que consumia Pedro. Jesus responde com ternura, mas também com uma promessa, irmãos, velada. Para onde eu vou? Não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Versículo 36. Guardem essa última parte. Mais tarde, porém, me seguirás, porque a gente vai voltar nela. Mas, veja, Pedro não preste atenção no consolo do mais tarde seguirás. Não. Perceba, ele se agarra no ao não pode me seguir agora. Não podes me seguir agora. E aquilo, irmãos, fere o orgulho de Pedro.
Perceba, como assim não pode seguir? Como assim eu não vou poder seguir o Senhor? Ele, Pedro, irmãos, o primeiro dos discípulos, o que sempre fala mais alto, e então ele dispara aquela frase que ficou até hoje, né? Versículo 37. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Ouçam a confiança, irmãos, dessas palavras. Darei a minha vida por ti. Percebe? Não há dúvida na voz de Pedro. Não há se Deus me ajudar, darei a minha vida por ti. Não existe com tua graça, darei a minha vida por ti. É pura certeza em quem? Em si mesmo. Pedro tem absoluta convicção de que o seu amor por Jesus é forte o bastante para enfrentar a morte. Ele se conhece, ou pensa que se conhece. E aqui, irmãos, está o problema. E é um problema, irmãos, que mora em cada um de nós, muitas vezes. Agostinho, grande homem de Deus, depois de anos examinando o próprio coração, escreveu: tornei-me um enigma para mim mesmo. Tornei-me um enigma para mim mesmo. Ele já não confiava em si. Sabia o quanto o coração humano é enganoso. Mas Pedro não. Pedro não tinha essa humildade. Pedro não tinha a menor dúvida sobre Pedro. Ele não tinha a menor dúvida sobre si mesmo. E é exatamente essa, irmãos, a marca do homem que ainda vai cair. A certeza absoluta de que ele nunca vai cair. Essa é a grande marca de que um dia ele vai cair. Ele tem a certeza que nunca vai cair. Veja o que Jesus responde, versículo 38. E sinta o peso das palavras de Jesus. Darás a vida por mim? Quase um eco triste aí, né, da bravata de Pedro. E então, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Antes de o sol nascer, Pedro, que jurava vida por ele, morrer por ele, vai negar 3 vezes que sequer o conhece. Que sequer o conhece. O homem que ia morrer por Jesus nega que sequer conhece Jesus. A distância entre a promessa de Pedro e a queda de Pedro são apenas algumas horas, poucas horas. E aqui, irmãos, há uma advertência e ao mesmo tempo um consolo. E a gente precisa dos dois. Primeiro, a advertência. Cuidado com a autoconfiança, igreja. Cuidado com o cristão que diz: eu jamais faria isso. Às vezes, até quando vê a queda de um outro irmão, de uma outra irmã, que diz: comigo não acontece. A minha fé é forte, eu aguento. Foi o discípulo mais confiante que teve a queda mais vergonhosa dos verdadeiramente convertidos, né? Tirando Judas. O lugar mais perigoso para um crente ficar de pé, irmãos, é justamente o lugar onde ele se acha mais firme em si mesmo. Aquele que pensa estar de pé, lembram? Cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Se Pedro caiu, se outros grandes homens de Deus, homens usados grandemente por Deus, caiu, quem somos nós para confiar na nossa própria força, irmãos? A nossa segurança nunca pode estar enquanto nós amamos a Cristo. Não, irmãos, não é no nosso amor por Cristo que está a nossa segurança. Porque o nosso amor, ele oscila, ele esfria, ele falha. A nossa segurança, irmão, só pode estar enquanto Cristo nos ama. Enquanto Cristo nos ama a nós. E é aqui, irmãos, exatamente aqui que entra o consolo. Eu quero que você, que já caiu, ouça isso com o coração aberto.
Volta àquela promessa do versículo 36. Mais tarde, porém, me seguirás. Veja, antes mesmo de Pedro negar, Jesus ele já anunciava que ele voltaria a segui-lo. Entende o que isso significa? Jesus sabia que Pedro ia cair. E mesmo assim, não descartou. A queda de Pedro não pegou o Senhor de surpresa. A queda de Pedro não teve a última palavra. Naquela mesma noite, Jesus diria a ele: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A gente vê e encontra isso no registro lá do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Enquanto Pedro confiava na força de Pedro, na sua própria força, enquanto ele confiava em si mesmo, Jesus estava orando por Pedro. E foi, irmãos, a oração de Jesus, não a coragem de Pedro, mas a oração de Jesus que o segurou. Pedro caiu, irmãos, feio, 3 vezes, com maldições, mas não se perdeu. Porque quem o segurava, irmãos, não era ele, era o Senhor. E depois da ressurreição, à beira do mar, Jesus o buscou, o restaurou, o reconduziu. Ouçam, irmãos, esta boa nova. O Cristo que guardou Pedro é o mesmo que guarda os seus hoje. É o mesmo que guarda você agora. Talvez haja alguém aqui que caiu, que negou o Senhor de alguma maneira, pelo silêncio, pela vergonha, por medo do que os outros diriam, pelo próprio pecado, que se afastou, pode não ter sumido da igreja, mas que sumiu da comunhão com o Senhor no dia a dia. Que talvez alguém que esteja carregando um peso enorme, pensando, eu falhei demais, não há mais volta para mim. Ouça uma palavra do Senhor. Se tu és dele, meu irmão e minha irmã, se tu és dele, a tua queda não é o fim da história. O mesmo Jesus que orou por Pedro, intercede pelos seus agora. Já nos ensinou o apóstolo Paulo, em Romanos 8:34. Ele não perde nenhum dos seus. Ele te buscará, como buscou Pedro, e te restaurará. E veja, não é porque tua fé foi forte, mas porque a mão que te segura é a mão do Senhor, é a mão dele. E dessa mão, irmãos, ninguém arranca aqueles que dele pertencem. Nem a morte, nem a fome, nem principados, nem potestades. Nada arranca das mãos do Senhor os seus filhos. E percebem agora porque Pedro precisava ouvir o novo mandamento e não escutou. Porque o amor que Jesus ordena, amar até o fim, como ele amou, é impossível para quem confia em si mesmo. É impossível. Pedro, na força de Pedro, não conseguiria nem passar a noite sem negar a Cristo, sem negar o Senhor, quanto mais amar até a morte. Esse amor, irmão, só é possível para quem desiste de si e se agarra em Cristo. É por isso que tudo, do primeiro ao último versículo, nos leva de volta para o mesmo lugar, para fora de nós e para dentro dele, no Senhor. Voltemos ao ponto, irmão, onde começamos. Eu disse lá no início que ninguém desperdiça as últimas palavras. Que aquilo que uma pessoa escolhe dizer, sabendo que vai partir, é o resumo de tudo que mais importa para aquela pessoa. Agora, irmãos, nós já sabemos o que Jesus escolheu. Diante da morte,
Com as horas contadas, o Senhor da glória concentrou a sua herança numa só coisa: amem uns aos outros como eu os amei. Essa é a marca. Não é a doutrina na cabeça, não é a agenda cheia de atividades, não é o nome no rol de membros, mas o amor de uns pelos outros, na medida do amor dele por nós. É por isso que o mundo, irmãos, nos reconhece. Como eu disse, este é o último sermão que Surubim vai ler sobre nós, depois que essas portas se fecharem. Mas talvez você esteja saindo daqui esta manhã com o mesmo peso de Pedro. Talvez você olhe para essa régua, amar como Cristo amou até o fim, até doer, e pense: Eric, eu não dou conta. Eu falho até em amar a minha própria família. Eu não sou forte o suficiente, seminarista. Se é assim, irmãos, que você se sente, ouça com atenção. Porque esta é a palavra, irmãos, mais importante que eu tenho a dizer hoje. Você tem razão. Você tem razão. Você não dá conta. Nem eu. Nem Pedro dava conta. E Pedro jurou que dava. Se a nossa esperança, irmãos, dependesse da força, do nosso amor por Cristo, estaríamos todos perdidos. Porque o nosso amor é como o de Pedro. Ele é alto na promessa, mas é fraco na hora que o galo canta. Mas graças a Deus, irmãos, a nossa esperança nunca esteve aí. Graças a Deus, a nossa esperança sempre esteve no amor dele por nós e não no nosso por ele. Veja Pedro de novo. Naquela noite, tudo que era de Pedro falhou. Tudo. A coragem dele falhou. A promessa dele falhou. O amor dele por Jesus falhou. 3 vezes. Tudo que dependia de Pedro falhou. Veio abaixo. Mas uma coisa não falhou naquela noite, irmãos: o amor de Jesus por Pedro. Enquanto Pedro negava lá fora, junto à fogueira, Jesus estava orando por ele lá dentro, irmãos. E foi esse amor, o de Jesus, não o de Pedro, mas o de Cristo, que atravessou a noite inteira e foi buscá-lo lá do outro lado. Mais tarde, porém, me seguirás, disse Jesus. E Pedro, irmãos, até a própria cruz, no fim ele seguiu, até a própria morte de cruz. É por isso, meus irmãos, que esse texto ele não termina nos deixando esmagados, pesados, mas nos deixando descansados, irmãos, porque ele nos tira os olhos de nós mesmos e os coloca em Cristo. Você quer amar como ele ama? Então pare de olhar para dentro, irmãos. Para, pare de olhar para dentro para medir se o seu amor é grande o bastante, se é grande o suficiente. O seu amor nunca será grande o suficiente, nunca será grande o bastante. Olhe para fora, meu irmão. Olhe para ele. Olhe para ele, para o amor com que ele te amou primeiro. Beba desse amor cada manhã. Beba desse amor diariamente, porque só quem é muito amado aprende aos poucos a amar muito também. Muitos aqui devem conhecer a música que já reflete isso, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A herança que Jesus deixou aos seus não foi um fardo que ele largou nos nossos ombros
E aí foi embora. Foi um amor, irmãos, que ele derramou primeiro no nosso coração, para depois transbordar de nós para os nossos irmãos. Ele não nos mandou subir uma montanha sozinhos. Não, irmãos. Ele nos amou até o fim, nos segura pela mão. E por essas mãos, irmãos, ele nos ensina a amar também. Essa mão segurou Pedro na pior das suas noites. E é essa mesma mão que segura você. É essa mesma mão que me segura, que nos segura. Então descanse nela. Descanse nas mãos do Senhor e ame. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.